Mas Elisa, e fala um pouco dessa coisa vocês produzirem o próprio trabalho. Antigamente você tinha que ter um acordo com a Sony, porque a Sony, estou citando a Sony, mas podia ser outra, Fonograma, sim, Polygram, ela que tinha distribuição e ela que chegava nas lojas. Enfim, fazia o marketing para você, botava você na rádio, arrumava. Isso meio que acabou, não é? Quer dizer, de alguma maneira acabou. A loja de CD tem que catar para achar. Você vai pegar na internet ou stream, né? Você paga lá para ouvir, e forçou também o artista a fazer mais coisas ao vivo, né? Sim. Mas aí, como é que você se encaixou nisso? Você e o Arranco, por exemplo. Então, o Arranco sempre foi independente. Nesses 22 anos de carreira que a gente está comemorando agora, sempre gravou por selos independentes. Nunca gravou numa gravadora grande. Então, esses 22 anos de história são independentes. Claro que a natureza do independente mudou muito nesses 22 anos, mas sempre foi. E eu também, individualmente, os meus 2 CDs solos são produções independentes com apoio de um selo parceiro. Os números estão melhorando, né? A gente fez agora um evento em setembro do ano passado aqui no Rio, pela ABMI, que é essa associação, e veio um monte de palestrantes do mundo inteiro, e assim, eles estão com um olho desse tamanho no Brasil, porque em 2018 o Brasil entrou de novo no top 10 da música mundial, em faturamento, tá? E esse faturamento, 40% estima-se, é independente. Então, é expressivo. Dentro de uma indústria que teve aquela queda vertiginosa dos anos 80 para cá, 90 para cá, por conta de pirataria, Napster. O Napster, por exemplo, né, não tinha regulação nenhuma, não tinha remuneração nenhuma. E aí, acabou com o consumo pago. Realmente, o CD acabou. Hoje em dia... Por exemplo, ainda tem um público que gosta de ter o CD para ouvir no carro. Bom, mas o pendrive... eu vou te falar assim, hoje o que eu penso sobre isso, objetivamente, porque eu sou artista, né? Vamos lembrar que eu tenho apego a esse negócio, mas a indústria diz o seguinte, não grave mais CD. Se você quer fazer um produto físico, faça um vinil. Porque a experiência de colocar o vinil na vitrola ainda está funcionando com mais charme, mais boutique do que fazer um CD, realmente. Esse é o... Mas é muito mais caro também. É mais caro. Ou você pode até criar uma estratégia. Tem alguns Mas a questão amigos... de direito autoral, como é que ficou nisso? Então, o mundo está mais, digamos assim, o mundo tem uma jurisprudência mais clara em relação aos direitos digitais, mas existe muita discussão. Por exemplo, as próprias associações do mundo inteiro, independentes, como a ABMI, mas na Europa e tal, fazem pleitos para o parlamento, brigando por isso, para ampliar esse reconhecimento de todos os direitos, porque algumas plataformas ainda não negociam isso. Algumas plataformas justificam várias razões, né, argumentam. Mas essas grandes, Spotify, tudo não. Todas essas, Spotify, Deezer, os streaming, efetivamente têm acordos, né, com as editoras, com os autores e com as gravadoras ou selos. Mas outras plataformas, mais de audiovisual, por exemplo, tem outro traço, então isso tem que ser discutido em nível de congresso, de parlamento, mas está em debate, isso é a parte boa. Então, o que eu te diria, assim, realmente a digitalização virou, por um lado, para independizar a produção, porque a produção barateou, a produção caseira se ampliou com uma certa qualidade. Dá para gravar aqui um disco, né? Dá para gravar, se você tiver um bom equipamento, um bom técnico, relativamente você administra. E isso é muito bom, porque você também queria... Por exemplo, tem uma história que ficou famosa, que é um case, assim, para quem estuda esse momento, que é o Danny Ocean. É um cara da Venezuela, que mora em Miami, e que ficou com saudade da namorada que deixou lá, resolveu fazer uma música em cima de um sampler de ritmo, subiu ele mesmo para uma plataforma e aquilo começou. Os latinos começaram, pô, que legal, olha que legal, uma música dor de cotovelo, blá, blá, blá. E aí as grandes gravadoras ficam sniffing, né? Ficam monitorando esse negócio nas plataformas. Opa, quem é esse cara? Vamos conversar com esse cara, vamos fazer um contrato. E aí ele entra numa onda
de maior alcance para ele, entra nas playlists, depois numa outra playlist maior. Mas assim, Elisa, televisão, rádio, a produção independente consegue entrar? Então, agora, por exemplo, o que a gente acabou de fazer? A gente fez um acordo com o Sindicato Audiovisual, a ABMI, para os seus associados independentes, e o Sindicato Audiovisual. Para quê? Para privilegiar o catálogo dos produtores independentes para filmes que os produtores de audiovisual estão fazendo. Porque não é tão simples para eles, é um pouco burocrático, né? O sistema não é tão trivial e eles não conhecem nada daquela obra, não está no mercado, não está no mainstream. Então a gente tem que, sabe, fazer um movimento de reforçar, de dar acesso, de dar visibilidade, que é o desafio que o artista está com esse desafio agora. Né? Como você consegue subir tudo rápido, fica tudo disponível imediatamente, assim que você terminou de produzir, o desafio é colocar o nariz para fora da piscina. Então, o que vai te diferenciar? Como é que alguém vai te achar naquele streaming, aquele mar infinito de streaming que existe aí? Porque isso também, vamos pensar em remuneração. A remuneração, vamos lá, a indústria antes da quebra, ela tinha o tamanho 10. Ela caiu para 1. E a notícia boa é que de uns 5 anos para cá ela está melhorando, mas está melhorando em 3. E proporcionalmente a remuneração dos artistas é granular com as plataformas, né? Por isso que os artistas viraram para show. Na questão da produção independente, você precisa ter agente, você precisa ter empresário, você precisa ter o divulgador, você tem que ter essa estrutura que tinha antigamente nas grandes gravadoras. Pois, eu acho que seria ótimo se você tivesse, só que o modelo de remuneração também não se estabelece, entendeu? Porque se a gente está correndo atrás direto, por interesse direto, o que está acontecendo é que os artistas estão fazendo esses vários papéis. Né? Eu fiz um painel nesse RMK, que foi o Rio Music Market do ano passado, eu convidei a Fernanda Abreu, Paulinho Mosca, a Délia Fischer e a Nilce Carvalho, 4 praias artísticas completamente para discutir isso, o desafio da criação artística nesse contexto. E a gente não sabe, nenhum deles sabe, em nenhuma escala de popularidade. Todos têm uma certa preocupação, vou usar essa palavra, com isso. O porvir no sentido objetivo da coisa, né? Porque é um modelo muito granular de remuneração, melhor do que estava antes, porém ainda. Hoje, por exemplo, muitos contratos das gravadoras incluem os shows ao vivo. Porque a própria gravadora reconhece que o investimento que ela faz... Então ela promove o show também. Ela promove, mas ela recolhe também dentro do contrato. Muitas vezes isso acontece. A gravadora não se remunera só mais pela venda, nem só pela venda digital, nem venda física. É um conjunto. Agora, por exemplo... Mas é que tem que ser uma vida itinerante, dormir em uma cidade... Sim. Andar num ônibusinho cheio de instrumento... É assim, você tem que ter essa disposição, a vida de artista mesmo, né? Para fazer show e esse show formar um público, e esse público ir lá nas plataformas e começar a incensar e distribuir. Então é uma coisa que alguns artistas detestam fazer esse papel, não é da natureza artística, realmente. Poxa, vai lá na minha playlist, segue lá na minha playlist, todo dia você põe um story com uma música... ou com a letra, ou com uma chamadinha. Tem artista que não gosta, a maioria até não gosta. Agora, se você curtir o desafio, você começa a ver, trocar com colegas. Existem hoje mais grupos de discussão entre os artistas / produtores, do que nunca. Porque, como todo mundo está se perguntando, as experiências vão sendo trocadas, e aí você, eu me afino com isso. Tecnologia, beleza. Como é que é? Aí tem um mais... né? Aí se discute, você está fazendo o quê? Você está dando certo? Por exemplo, eu lancei o disco, eu peguei e contratei por um tempo um suporte de mídias. Mesmo gostando de tecnologia, eu não queria fazer aquilo. Eu estava justamente saindo daquele bambu virado todo pro lado de lá. Eu queria virar tudo pro lado de cá. Então eu falei, não quero, eu só quero gravar, compor, cantar e só. Vou me dar essa oportunidade um tempo. E já não estou mais tanto. Já estou procurando o meio termo, porque... são experiências, está um pouco laboratorial, sabe? É.